Olá, alunos do terceiro ano da Escola Estadual Professor Pedro Reis. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre genética. A genética é uma parte da biologia que estuda exclusivamente as hereditariedades, ou seja, as transformações que vêm de pais para filho. É essa área que investiga toda a constituição dos genes e tudo o que ocorre na árvore genealógica. A genética, eu posso dizer que é a ciência da hereditariedade, porque é tudo aquilo que vai passando de pais para filhos. E o Gregor John Mendel foi um rapaz que falou muito disso, que viveu entre 1822 a 1884, um monge austríaco e que cultivou muitas ervilhas. Para chegar a essas conclusões, ele teve realmente várias ervilhas. Durante 8 anos ele trabalhou essas ervilhas no convento e aí ele sentiu as transferências de características de uma geração de ervilha para outra. Só que o Gregor Mendel, ele nasceu na República, que hoje é a República Tcheca, ele ainda jovem, ele estudou muito e se transformou num ótimo botânico e também um ótimo matemático. Ele usava a matemática para fazer as proporcionalidades dessa hereditariedade nas ervilhas. E com o experimento, Mendel descobriu e resolveu várias questões da hereditariedade, que até então não se sabia. Mas a ervilha que ele usou não foi uma qualquer ervilha. Ele teve alguns motivos para escolher essa ervilha, por conta de que a que ele escolheu era de fácil cultivo, produzia em grande número de descendentes férteis, as variedades de fácil identificação e com características, e o ciclo era curto, onde ele tinha que obrigatoriamente estudar rapidamente. Então ele tinha que achar uma plantação de uma ervilha que ela desse rapidamente. E a facilidade que ele tinha também. Só que para se estudar genética é preciso que a gente consiga compreender algumas definições importantes. Genes, DNA, cromossomos, alelos, genótipo, fenótipo, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, cruzamento teste, retrocruzamento, genes letais. Então, algumas coisas obrigatoriamente a gente tem que aprender. A primeira coisa são sobre os genes. Genes são pedaços ou segmentos de DNA que possuem informações genéticas, ou seja, que vai passando em toda a família. O DNA ele está situado dentro dos cromossomos. Esses cromossomos, no local onde ele fica, ele é considerado o locus genes, né? Os locus genes. E ao pé da letra a gente pode informar que o DNA é o ácido desoxirribonucleico. É uma molécula desoxirribonucleico. Por conta disso, você já deve ter visto falar muito, né, de aquele casal que tem um determinado filho e depois é negado pelo pai e a justiça pede que seja feito o exame de DNA. Então é esse ácido que é passado de uma geração para outra que identifica as pessoas. Já os cromossomos é constituído por uma longa fita dupla de DNA. Então esse DNA que está, né, que é o material que constitui os genes. E o cromossomo ele é composto de algumas proteínas. Essas proteínas são consideradas como as histonas e também as nucleossomos. Já os alelos são os genes que se unem para formar uma determinada característica e se encontram no mesmo local, né, no mesmo locus. Ou seja, eles possuem uma característica, por exemplo, né, uma determinada característica, como no caso do Mendel, a característica amarela, ele percebeu que ela sempre aparecia. Já o genótipo é uma constituição gênica de um organismo, ou seja, é um conjunto de todos os genes. Geralmente é representado através de letras que simbolizam os genes. Lembra que eu falei lá atrás que o Mendel era um ótimo matemático, então ele trazia as suas experiências com ervilhas e colocava na matemática para ajudar a compreender como que essas características eram passadas de uma geração para outra. Já o fenótipo é a interação do genótipo com o ambiente, ou seja, quando o ambiente ele faz com que
haja uma união com o fenótipo, o genótipo faz uma interação com o ambiente, trata-se então do fenótipo, porque é uma relação entre um e outro. Homozigoto, esse é fácil de entender, é um indivíduo que é chamado de homozigoto, por exemplo, ele é puro, ou seja, ele não tem nenhuma mistura, ele tem, vamos falar aqui, uma raça pura. Isso acontece muito com os donos de fazenda, né? Porque eles sempre têm o boi de touro raça pura para passar a sua genética para o outro rebanho. Já o heterozigoto é aquele que não é puro, né? Aquele indivíduo que tem misturas de alelos. E tem um detalhe importante, viu, pessoal? O dominante é aquele gene que faz com que ele apareça mais vezes do que os outros. Ou seja, ele domina. Vou dar um exemplo no ser humano. Olhos pretos, eles são dominantes sobre qualquer outro tipo de olhos. Já o recessivo são as características, são os genes que apresentam características que se deixam dominar. Ou seja, que em contato com outras características, ele se deixa dominar porque o dominante, ele apresenta com maior frequência. Então é o gene que se expressa quando em dose dupla, pois na presença de um dominante, ele se torna inativo, ou seja, ele deixa dominar na verdade, né? Então espero ter ajudado vocês. Nós faremos um teletrabalho número 4 no próximo final de semana. E eu espero ter ajudado um pouco. As referências estão aí. E eu vou mandar todo esse material para o grupo de vocês lá do Facebook. E também vou ver se eu consigo mandar pelo WhatsApp. E que Deus continue nos abençoando.